E aí, concurseiro, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai fazer a resolução de questões de um material aqui que eu organizei para a Universidade Federal do Pará, para você que vai fazer assistente em administração, esse concurso aí. Então eu organizei aqui um material com 82 questões e para esse vídeo eu vou fazer a resolução das 11 primeiras questões, que é de administração financeira e orçamentária, tá bom? Então o material foi feito de acordo com o conteúdo programado. Então se você gostou do material, quer ajudar, o material tem 82 questões e tem por volta de 18 páginas, tá bom? Então é só ver aí na descrição, o preço está baratinho, tá bom? Tá R$10 lá no link que eu vou deixar, tá bom? Então vamos agora começar as questões. Questão de reta final, né? Então, vamos aqui primeiro resolver as 11 primeiras do material. Vamos lá, né? Naquele esquema, a gente vai ler a questão, marcar qual a certa e fazer alguns comentários. Então vamos lá. Questão de número 1 todas são da Universidade Federal do Pará. Vamos lá. Conforme o artigo 165 da Constituição Federal do Brasil, que trata das leis de iniciativa do Poder Executivo, é correto afirmar que... Então vamos lá, né? Então a questão aqui quer saber aqui, ó, de leis de iniciativa do Poder Executivo. Vamos lá. Lei de diretrizes orçamentárias compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Não, aqui fala da lei orçamentária anual. Próxima. O orçamento a lei orçamentária anual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Não, né? Aqui a gente fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei LDO. Vamos pular aqui para D. Letra D. A LDO compreenderá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Falou nisso aí, é o plano plurianual. E por último aqui, a letra E, né, o Poder Executivo publicará até 90 dias, não, aqui vai ser 30 dias, então é importante saber isso aí, ó, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, né, é um relatório resumido, ó, é bom saber essa palavra aqui, ó, relatório resumido de execução orçamentária. O Poder Executivo aqui, ó, eles vão publicar até 30 dias, vou escrever aqui. Tá bom? Então, de quem é a iniciativa, né? A gente tem que é do Poder Executivo, ok? E vai ser a ELDO, a LOA e o Plano Plurianual. Se a gente fala em Plano Plurianual, a gente tem o que aqui, ó? Que vai compreender as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital, aqui, ó, e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o plano plurianual está associado a isso. Quando a gente vem aqui, ó, na LOA, vai ter o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, o orçamento da Seguridade Social. E por último, a LDO, né, que vai ter as metas e prioridades da Administração Pública Federal, inclui as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. E o nosso gabarito aqui é a letra C, né? Que o plano plurianual, né, como a gente viu aqui na questão, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas de administração pública federal e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Questão agora de número 2. A lei número 4.320 de 1964. Então, a banca de vocês, ela gosta muito desse conteúdo aí, da 4.320/64. Apesar de não instituir formalmente o orçamento-programa, introduziu em seus dispositivos a necessidade de o orçamento evidenciar os programas de governo. O artigo 2º da referida lei prevê que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica,
financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de. Então, essa questão aqui, ele quer saber exatamente quais são os princípios que estão expressos aqui nessa lei 4.320/64. Quando a gente vê isso aqui, ó, a gente vai ter que marcar a letra B, universalidade, unidade e anualidade. Mais para frente, em uma outra questão, a gente vai comentar mais detalhado quais são esses princípios, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Universalidade, unidade e anualidade, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Vamos para 3 agora. Então, a banca de vocês, ela gosta muito de princípios dessa lei 4.320. Então, eu separei aqui em AFO, né, 24 questões. Então, vamos aqui para o primeiro vídeo só com 11, beleza? Então, vamos lá. Os princípios do orçamento público têm como intuito estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, por meio do exposto no Manual de Contabilidade Pública aplicado ao setor público, o MCASP, acerca dos princípios orçamentários. É correto afirmar que o princípio dá. Então vamos lá, né? A unidade prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. Então, essas informações correspondem ao princípio da legalidade. Beleza? Então, o orçamento ele só pode ser, né, acontecer se ele for autorizado por lei. Então, vai se subordinar às leis. A lei, né? Então, vamos lá. Seguindo. Universalidade, letra B, né, determina o período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação de despesas registrada na LOA irão se referir. Então, ela deixa aqui bem claro que tem um período de tempo. Quando a gente fala nesse período de tempo, conforme está dizendo a letra B, a gente vai falar sobre o princípio da anualidade. Anualidade. Tá bom? Seguindo. A anualidade, como a gente viu aqui, ó, período de tempo, né, que vai ter a previsão de receita. E outra coisa importante, aqui, as receitas, elas são previstas e as despesas são fixadas. É importante saber esse detalhe, não trocar, tá bom? Letra C, anualidade, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os órgãos e todos os poderes e órgãos mantidos pelo poder público. Aqui fala do princípio da universalidade. Universalidade. Tá bom? Universalidade. Próximo, a gente tem a letra D, exclusividade. Estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Isso aqui é o nosso gabarito. E eu chamo a atenção para vocês para decorar isso aqui. O que é o princípio da exclusividade, né? Então, é justamente isso que diz a letra D, né? Que não vai ter dispositivo estranho a isso, a prever receita e a fixação de despesa. Tem duas exceções, né? Que vai ter a questão dos créditos suplementares. Aqui, ó. Isso. Os créditos suplementares e operação de crédito Então, há essas duas exceções para vocês darem uma conferida depois, tá bom? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os créditos adicionais, que a gente vai ter o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário, tá bom? Então, mais para frente. E por último, aqui na letra E, legalidade, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados. Falou disso aqui, a gente tem o princípio da unidade. Beleza? Princípio da unidade.
Seguimos, né? Então, nossa questão de número 3 é o gabarito é a letra D. E antes de continuar, não se esqueça aí de deixar a sua curtida no vídeo, sua inscrição, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui o nosso material aqui no finalzinho, para vocês verem, né? Tem 82 questões, tem um gabarito aqui, ó, bem organizado aqui por disciplinas. A gente fez 24 de AF no material, outubro 16, eu acho que é de direito administrativo, mais 27 de administração, da 68 até a 75, acho que é arquivologia, mais 4 de projetos. Então ficou bem dividido para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui para a questão número 4. Vamos lá. Questão número 4, isso. Os princípios orçamentários são válidos para os poderes executivos, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, então União, Estado, Distrito Federal e municípios. De acordo com o MCASP, né, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o princípio orçamentário que obriga a registrarem as receitas e despesas na LOA pelo valor total, vedado qualquer dedução, é o princípio da. Então essa questão aqui ela é bem tranquila, não tem muito o que comentar. Nosso gabarito aqui vai ser o orçamento bruto, né? Então fala em o princípio da unidade ou totalidade, é aquela questão que fala aqui que deve ter, né, um orçamento único para cada um dos entes. Universalidade, como a gente viu aqui em cima, está falando aqui, ó, deverá ter todas as receitas e todas as despesas, tá bom? Nosso gabarito aqui é a letra C, né, que fala justamente isso, né, que vai ser pelo valor bruto e não pelo valor líquido. Valor bruto, atenção aqui, ó, vedado qualquer dedução. Letra D, né, exclusividade, que não vai ter no orçamento algo estranho à previsão de receita e a fixação de despesa, tá bom? E a letra E, que é o da transparência. Então, o nosso gabarito aqui na 4 é o orçamento bruto, que vai ter vedado qualquer dedução, porque ele vai ser bruto e não líquido, beleza? Vamos agora para a questão de número 5. O texto da lei, que compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, assim como o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as unidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, quando a gente tem aqui, ó, que a gente vai ter o orçamento fiscal, que a gente vai ter o orçamento da Seguridade Social, a gente vai ter o orçamento de investimento, a gente tem que faz parte da Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela vai ter essas três peças. Ela vai ter, ó, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e, por último, o orçamento de Seguridade Social. Beleza? Então, quando a gente fala em LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ela quer saber, né? Que é uma lei que está associada com o quê? Com as normas de finanças públicas, a questão da responsabilidade na gestão fiscal, tá bom? Então, eu acho que tem uma questão aqui mais para frente falando sobre ela, que a sua banca já cobra bem um nível mais tranquilo. A lei de diretrizes orçamentárias, como a gente viu, né, nas questões anteriores, não está associado com essa divisão aqui, orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social, está relacionado com a lei orçamentária anual. Lei orgânica não, e lei que aprova o plano plurianual também não. Então, nosso gabarito é a letra C de casa, tá bom? Vamos seguindo agora. Relembrando aqui que são questões todas da CEPS, o FPA, né, que é a banca organizadora do concurso de vocês. E o material está de acordo com o conteúdo programado, tá bom? Vamos lá. Questão de número 6. Conforme a Constituição Federal de 1988, a lei que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada será o quê?
como a gente viu aqui anteriormente, que vai ter uma lei, né, que vai ter de forma regionalizada. Atenção, a palavra regionalizada não é centralizada, é regionalizada. Que vai ter o que? Vai ter, ó, as diretrizes, objetivos, metas, né? Diretriz vai ser um norte, né? Objetivo. E meta está associado com uma quantitativa, né? Da administração pública federal para as despesas de capital e as decorrentes, né? E para programas de duração continuada. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, o plano plurianual, que está associado com isso aqui, ó. A gente viu aqui, ó. Letra C, tá vendo? Então, a banca de vocês, eles costumam ser bem... eles repetem muito o conceito, né? Porque ele é bem tranquilo, é mais noções, para você ter noções. Beleza? Um detalhe aqui importante é que o plano plurianual você vê como um plano estratégico, a LDO como um plano tático e a Lua num plano operacional, tá bom? Algo importante é que nenhum investimento, certo? Que ultrapasse um exercício financeiro, ele vai ser iniciado sem inclusão nesse plano plurianual, tá bom? Por que plurianual? Porque é mais de um ano, né? Ou sem lei que autoriza a inclusão, né? Que aí, sob pena de crime de responsabilidade, tá bom? Então, vamos agora para a questão de número 7. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, chama a atenção que é importante vocês saberem qual é o número, né? 101 de 2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela vai tratar? Ela vai estabelecer normas de finanças públicas, aqui, ó, responsabilidade na gestão fiscal, e é considerado um avanço na forma de administrar os tributos. Em relação a essa lei, analise as afirmativas a seguir. Então, é bom ir para a sua prova sabendo pelo menos o início, né? Se você não tiver tempo, veja o início, faça algumas questões de LRF, né? Então, é uma norma de finanças públicas. Você tem que saber que ela está associada com a responsabilidade. Tá? O que tem mais associado com ela? Que ela tem que ter vai pressupor, né, uma ação planejada e transparente, a questão do equilíbrio das contas, públicas, beleza? Então vamos lá. Quando a gente tem a LRF, a gente vai ter o que? As disposições desta lei complementar obrigam a União, ok. Estado, ok. Distrito Federal, ok. E os municípios a seguir as regras estabelecidas nessa norma. Então aqui está certa. 2. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estão obrigados a seguir o disposto nessa lei complementar. Ok. 3. O propósito dessa lei é facilitar para o contribuinte a declaração de seus rendimentos, alertando para o equilíbrio das contas. Não, né? Não tem essa relação na LRF. 4. Os objetivos desta lei complementar atendem ao equilíbrio das contas públicas, já que interferem nas relações comerciais, diminuindo sua carga tributária. Não é isso aqui não, viu? E por último, para anotar aqui, ó, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente, ó, anota, em que se previnem riscos, prevenir risco, corrigir desvios, que pode afetar, né, o equilíbrio das contas públicas, assim como impõe limites para as despesas desse pessoal. Então aqui também está correto. Então no nosso gabarito a gente tem 1, 2 e 5. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque é bom você saber que a LRF é uma lei complementar e ela é a 101 de 2000. O que ela vai ter? Normas de finanças públicas. Olha aqui, normas de finanças públicas para uma responsabilidade na gestão fiscal. Aqui, ó, ela tem que ser aqui uma ação planejada, transparente, capaz de afetar, né, os riscos, né, afetar o equilíbrio das contas públicas, impor limites, né? Então tem toda essa questão de responsabilidade, beleza? Então vamos agora seguir. Não se esqueça aí de deixar a sua curtida no vídeo. Peraí, 1, 2 e 5, letra B de bola.
Não se esqueça de deixar sua curtida no vídeo, deixa sua inscrição, comenta aí o que achou, tá bom? Esse material está disponível no link, está com 82 questões bem selecionadas do material do conteúdo programático, tá bom? E vamos seguir. 8, né? Vamos lá. Refere-se ao regime de adiantamento aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho da dotação própria, para o fim de realizar despesas que, pela excepcionalidade, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Esse conceito refere-se a... Então, vamos marcar o gabarito e fazer algumas observações. Então, aqui a gente tem sobre suprimento de fundos, que é um conteúdo bem explícito lá no edital de vocês. Então, falou em suprimento de fundo, é justamente isso que está informado lá na lei, que é o que? Que são casos de despesas que estão expressamente definidos em lei, está expressamente definido em lei, e que vai ser uma entrega de numerário ao servidor, precedido de empenho, precedido de empenho, atenção, quando a gente fala em um suprimento de fundo, ela tem que ser precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesa. Para quem não sabe o que é empenho, a gente vai comentar já já. Espera aí, viu? Na dotação própria, para o fim de realizar despesas que, pela sua excepcionalidade, então são situações excepcionais, né? Não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, é isso que diz o suprimento de fundo. Então, vai para a sua prova sabendo o que é. E nessa 8 aqui, ela diz com bastante informação do que seria, né? Um regime de adiantamento, que tem casos expressamente definidos em lei, é uma entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho, tá bom? Então, tem casos em situações excepcionais. Suprimento de fundo. Beleza? Vamos aqui seguir, né? Lembra que eu falei dos créditos adicionais? Então, a gente vai comentar agora. Deixa eu só dizer aqui que a letra E está errada, tá bom? Não existem esses créditos suplementares orçamentários. O que a gente tem? Deixa eu botar aqui. A gente tem os créditos adicionais. Que vai ter qual? Suplementar. Vai ter o especial e extraordinário. Saber isso aqui já é bem meio caminho andado. Por quê? As questões elas gostam de fazer inversão de conteúdo. Então pega a informação do que é suplementar com o especial, faz essas trocas. Então, os créditos adicionais eles vão se dividir em quê? Em suplementares. Quando é que tem um crédito suplementar? É quando for um reforço numa dotação que já existe. Então, já tem previsto ali essa situação e você só vai aumentar o valor dele. Então, o reforço de dotação já existente. A gente tem outro crédito adicional que é o crédito especial. Por que especial? Porque não há dotação. Então, enquanto no suplementar a gente tem, ela existe. Na especial, essa despesa ela não tem uma dotação orçamentária. Então, a gente vai criar esse crédito especial. E o crédito extraordinário, o que o nome diz, né? Extraordinário é uma situação que uma despesa imprevisível, é algo urgente, né? Então, primeiro passo, saber o que é o crédito adicional. Aí vai dividir em quê? Suplementar, especial e extraordinário. O suplementar, ele vai reforçar uma dotação. O especial, ele vai fazer o quê? Ele vai, no caso de não ter essa dotação orçamentária. E o extraordinário, né, para situações imprevisíveis e urgente, beleza? Então, a B e a C está incorreta, porque ele está falando em créditos adicionais e a questão quer saber sobre suprimento de fundos. Outra coisa que sua banca gosta é falar de restos a pagar. É um assunto bem cobrado. Então vamos lá, né?
Os restos a pagar referem-se a compromissos financeiros contidos na proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios. Em relação aos restos a pagar, é incorreto afirmar que, então atenção, né? Fazer a hora da prova lá, ó, tem que ver o que é incorreto. Vamos lá. Os restos a pagar não poderão fazer parte da dívida flutuante, mesmo incluindo o serviço da dívida. Então, isso aqui é o nosso gabarito. Eu explico já. As outras opções, B, C, D, é bom vocês fazerem a anotação. Vamos começar aqui para saber o que na letra E vai dizer qual é a definição de resto a pagar. Então, a gente tem que o resto a pagar são despesas que elas foram empenhadas, mas elas não foram pagas até o dia 31 de dezembro, que vai se dividir em restos a pagar o quê? Processadas e não processadas. Vá para a sua prova sabendo dessa informação aqui. Restos a pagar são despesas que são empenhadas, mas elas não foram pagas até 31 de dezembro, que vai ter a processada e a não processada. Deixa eu só fazer aqui um esqueminha rapidinho aqui, ó. Restos a pagar. Despesas empenhadas, né? Não pagas até 31 de dezembro. E a gente vai ter as processadas e não processadas. Pronto. As processadas, o que tem? Ela foi empenhada, ela foi liquidada, mas não foi paga. Então, vamos botar aqui, ó. Foi empenhada, foi liquidada, mas não foi paga. Já... Não, peraí. Aqui é o contrário, peraí. As processadas que foram empenhadas, liquidadas, mas não foi pagas. E as não processadas, elas foram empenhadas, mas elas não foram liquidadas e, consequentemente, elas não foram pagas, tá bom? Saber isso é muito importante, tá bom? Eu acho que mais para frente, a última questão, eu acho que eu falo de empenho. Mas vamos lá. Da sequência assim de cronológico. Vamos lá aqui. Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurienal que não tenham sido liquidados só serão computados como resto a pagar no último ano de vigência do crédito. Então isso aqui está ok. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. E por último, a letra B. O registro dos restos a pagar faz-se por exercício, aqui isso é importante. Registro, como é que é um registro dos restos a pagar? Por exercício, né? Por credor e distinguindo-se as despesas processadas das não processadas, beleza? E a letra A, né, que é o nosso gabarito, eles não poderão fazer parte da dívida flutuante. Não, o resto a pagar a dívida flutuante, aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Dívida flutuante vai ter, né, vai compreender os restos a pagar, RP, RAP, né, excluídos os serviços da dívidas, né? Então, a letra A está errada por causa disso, beleza? Então, vá para a sua prova sabendo isso aqui, ó. Os restos a pagar são despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até 31 de dezembro e que vai ser dividido em processadas e não processadas. As processadas foi empenhado, foi liquidado, mas não foi pago. E as não processadas, elas foram empenhadas, não foram liquidadas e não foi paga. Por que não foi paga? Porque não pode ter pagamento sem uma prévia liquidação. Beleza? Na próxima a gente fala sobre os detalhes. E vamos seguir agora para a questão de número 10. Outra de princípios. Verifica-se que a lei orçamentária
não poderá conter matéria estranha à fixação de despesa e à previsão de receitas. Todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária, não podendo haver omissão. Todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária. Esses conceitos, na mesma ordem, né, ele quer saber aqui, respectivamente, qual princípio se encaixa, né? Referem-se aos seguintes princípios orçamentários. Então, como a gente viu aqui, ó, não vai poder ter matéria estranha à fixação de despesa e prever receita. Novamente, eu vou lembrar para vocês. A gente fixa despesa e prevê receita. Vá para a prova sabendo disso. Então, a gente tem o princípio da exclusividade. Então, a gente só pode ter a letra A ou a letra C de casa. Todas as receitas e todas as despesas devem constar da lei orçamentária. A gente tem o princípio da universalidade. Então, nosso gabarito já fica aqui a letra C, mas para confirmar, todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária, que é o princípio da unidade, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito letra C de casa, beleza? E por último, lembra que a gente falou aqui, ó, de empenho, liquidação e pagamento? Vamos fazer o detalhamento agora. Então, a última questão desse vídeo, beleza? Então, antes de terminar, não se esqueça aí, deixar sua curtida no vídeo, deixa sua inscrição, comenta aí se foi fácil, foi difícil, foi médio, se ajudou em alguma coisa para vocês. Lembrando que esse material aí está disponível no link, o valor simbólico aí para ajudar o canal de R$10, tá bom? Então vamos lá, questão de número 11. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não, de implemento de condição, de acordo com a Lei de Orçamento, Lei 4.320/64. Esse conceito se refere à seguinte fase da despesa pública. Então, o nosso gabarito é a letra B. Então, são fases da despesa pública aqui, ó. A gente tem a liquidação, né? A parte de execução, a gente vai ter o empenho, a liquidação e o pagamento, tá bom? A previsão faz parte do planejamento da despesa, tá bom? Então, mas não vamos para esse detalhe aí. Então, a gente tem na execução, a gente tem empenho, liquidação e pagamento. Vocês sabem o que é isso? Então, vamos escrever aqui rapidinho. Quando a gente tem o empenho, é justamente o que está falando aqui na questão, né? Que vai ser um ato, né? Que vai ser criado pelo Estado para essa situação aqui. Então, a gente só faz uma compra, né? Vamos dizer um exemplo. A gente vai comprar ventiladores para a Universidade Federal do Pará. Então, a gente tem que fazer um prévio empenho. A gente tem que fazer essa situação. Um empenho. Chegou o ventilador lá na Universidade Federal do Pará. O que a gente vai fazer? A gente vai liquidar. Mas o que é a liquidação? Né? Vai ser a verificação do direito adquirido, né? Pelo credor, base dos documentos, né? Então vai conferir aí se o material chegou direitinho, né? Se o valor é da empresa, tem toda a situação. Fez a liquidação, né? Depois, a última etapa seria o pagamento, que vai ser após a fase da liquidação. Beleza? Então, era isso para esse vídeo, tá bom? Então, não se esqueça aí de deixar a sua inscrição, sua curtida, comenta aí. Esse material está disponível no link, tá bom? Então, esse material tem 82 questões, toda da banca de vocês, tá bom? E era isso e valeu!